Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 381 E Solta vs 10.000. Aqui estão eles. Solta, Lídia, Isabela e Yuko estavam no topo das paredes olhando para as figuras saindo da floresta. Figuras que estavam usando armaduras pretas que cobriam completamente seus corpos saíram da floresta. O número deles chegou a 10.000 e para a cidade de Riverpool, esse exército era sua perdição. A força e os números superaram tudo o que eles podiam oferecer. As figuras pareciam iguais com suas armaduras pretas. Parecia que eles eram um exército do inferno. Esta é apenas uma parte de todo o exército que chegou a este mundo, Lídia disse a Solta enquanto olhava para os inimigos com uma expressão grave. Está tudo bem, disse Solta, bastante animado para colher a alma dessas pessoas. Ele não colheu uma grande quantidade de almas por um longo tempo, desde que veio a este mundo. Eles estão nervosos, e Isabela disse enquanto olhava para a cidade. Agora, todos os civis deixaram a cidade. Só os soldados e voluntários ficaram aqui para ganhar algum tempo para eles. O portão da cidade foi fechado. Sim, está fechado. Eles fecharam completamente a cidade inteira como uma tartaruga escondida em sua carapaça. Eles colocaram armadilhas fora das paredes para derrotar alguns dos inimigos, mas duvidaram que suas armadilhas pudessem até mesmo eliminar alguns dos invasores. Os soldados ficaram todos quietos dentro da cidade enquanto seguravam suas armas. Comparando os soldados do inimigo e os soldados da cidade Riverpool, Solta pôde ver que o inimigo realmente tinha uma vantagem. Simplesmente olhando para o seu equipamento, pode-se ver que o inimigo já está em vantagem. Solta olhou para o Lorde da cidade e disse: Vamos atacar agora. Prepare-se para o pior. Obrigado, e Dino não tinha nada a dizer exceto agradecer. Ele estava muito feliz e grato a Solta por ter ajudado a cidade. Ele não esqueceria isso em toda a sua vida. Solta então olhou para Lídia e perguntou: Você também vai lutar? Não vou me mostrar desta vez. Não é hora para eles saberem que estou neste mundo. Lídia balançou a cabeça. Ela então acrescentou: Eu sou uma pessoa procurada, então se eles soubessem que eu estou aqui, as forças que apareceram neste mundo irão aumentar. Ok, isso significa mais inimigos, Solta disse enquanto um sorriso apareceu em seu rosto quando ele agarrou a armadura de Lídia e pulou no ar. Mais inimigos significam mais almas. Uma colheita de almas sem se preocupar com a descoberta de um nível Deus sobre isso. Ele puxou sua mão e jogou Lídia perto do exército do grande Império Astley. Espere. O que você está fazendo? Lídia gritou enquanto voava em direção ao exército. Ela não sabia o que Solta estava pensando jogando-a nos inimigos. Bang! Ela caiu no chão perto dos inimigos fazendo com que a fumaça e a poeira subissem no ar. Tudo. Solta caiu no chão enquanto olhava para os inimigos com um largo sorriso no rosto. Ele lentamente puxou a espada Vajra e a revestiu com sua mana. O capitão do exército estreitou as sobrancelhas ao ver duas figuras. Um caiu no chão e ficou coberto de fumaça enquanto o outro os olhava com um largo sorriso. Essa pessoa tinha um desejo de morrer? Enfrentando-nos sozinhos com nossos números. Realmente, as pessoas deste mundo são ignorantes sobre como as coisas funcionam. O capitão murmurou para si mesmo. Ele então olhou para seus subordinados e disse: Mate rapidamente aquele homem e invada a cidade. Os soldados do grande Império Astley correram na direção de Lídia e Solta. Seu grito de batalha soou em todo o campo. Vamos matar todos eles. Vamos saquear tudo. Eles vão ficar bem? Isabela olhou para Lídia e Solta com uma cara preocupada. Ela sabia que Solta era forte e viu como ele derrotou os cavaleiros classe mestre da República Junar. Mas lutar contra tantos inimigos ao mesmo tempo será difícil.
Dino e seu braço direito subiram nas paredes. Eles estavam assistindo a luta para saber o que iria acontecer. Seu papel era derrotar os inimigos que Souta deixar passar. A luta vai começar. Um de seus subordinados disse em uma voz sombria. Espero que sobrevivamos para ver o amanhã. Dino murmurou para si mesmo. Agora, para o primeiro ataque. Souta disse enquanto dava um passo à frente e o chão ficava preto. Sua mana vazou de seu corpo lentamente criando uma névoa negra. Restrição sombria. Centenas de tentáculos surgiram do chão surpreendendo os inimigos. Nenhum deles alcançou o nível de um cavaleiro classe mestre ou rank B, então eles não seriam capazes de lidar facilmente com seu feitiço Restrição Sombria. Oh, o que é isso? O capitão do exército ficou confuso quando viu fileiras de tentáculos pretos bloqueando seu exército. Os tentáculos se estenderam na direção de seu exército com velocidade surpreendente. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Os tentáculos pretos estrangularam os inimigos na frente e tentaram bater em seus corpos. Foi rápido, mas os números dos tentáculos pretos não foram suficientes para parar 10.000 pessoas ao mesmo tempo. Não é o suficiente. Então, que tal isso? Souta murmurou e ativou a aura do Soberano da Noite e Manto Sombrio para aumentar o poder de magia de seu atributo de magia negra. O aumento no poder de feitiços do atributo Escuridão facilmente esmagou os ossos das pessoas nos tentáculos pretos. Os tentáculos pretos rapidamente foram para as pessoas mais próximas como seu alvo. Argue. Merda. Socorro. O que é isso? Os gritos dos inimigos ecoaram no campo enquanto os tentáculos pretos os esmagavam um por um. Acho que matei cerca de 200 pessoas. Ainda existem 9.800 pessoas. Souta resmungou enquanto o exército continuava avançando sem se preocupar com as baixas que sofreram. Atrás dele estavam as armadilhas que os soldados da cidade Riverpool fizeram e, à sua frente, milhares de inimigos que tentavam matá-lo. O exército estava a apenas 100 metros de distância dele. Eles iam chegar a qualquer momento, então ele deveria se preparar. 10 bolas pretas apareceram e flutuaram nas costas de Souta. Bolas gravitacionais. Acho que vou ficar sério dessa vez. O sorriso em seu rosto cresceu e uma névoa negra se espalhou e cobriu tudo em um raio de 1.500 metros com ele como o centro. A névoa negra engoliu as pessoas que avançavam em direção a Souta. Eles ficaram chocados ao se encontrarem dentro da névoa negra. Reduziu seus sentidos, velocidade e potência enquanto aumenta a habilidade do usuário. Que grande habilidade a nuvem negra de caça é! O alcance desse feitiço era muitas vezes maior do que no grande mundo Imperium. Era porque a densidade de mana no ar era menor, então o feitiço podia se mover livremente sem ser incomodado pela energia natural na atmosfera. Dentro da névoa negra, Souta era o caçador e todos os inimigos eram suas presas. A energia negra cobriu a espada Vajra enquanto ele ativava várias habilidades para aumentar suas habilidades. Fortalecimento muscular triplo. Velocidade felina. Impulso de agilidade. Impulso de força. Agora então, vamos. Souta disse enquanto desaparecia de sua posição e chegava na frente do exército. Energia vermelha vazou de sua espada e se misturou com a energia escura. Ele então a balançou em direção ao exército. Sua voz. Uma grande energia crescente disparou de sua espada. O tamanho era enorme, pois tinha 50 metros de comprimento. A lâmina de energia vermelha e escura cortou tudo na frente de Souta em dois. Em apenas alguns segundos, o chão ficou vermelho sangue. O sangue dos inimigos criou uma poça de cor carmesim. O que diabos está acontecendo? O capitão do exército não conseguia acreditar. A névoa negra estava bloqueando sua visão, mas ele podia ouvir o grito alto de seus subordinados. Seus gritos ecoaram na cabeça de todas as pessoas.
Lentamente, o medo infiltrou-se em seus corações. Como eles poderiam lutar contra um inimigo que não podiam ver e possuía tanto poder? Droga! Eu estava perto de conquistar aquela cidade, mas aquele homem apareceu do nada. Que feitiço ele usou para criar esta grande névoa negra? Ele praguejou enquanto cerrava os dentes de raiva. Se for esse o caso, vou encará-lo pessoalmente. Ele agarrou firmemente a espada em sua mão e juntou sua mana ao redor de seu corpo. Mas então, ele ouviu uma voz ao lado de seu ouvido. Oh! Então você vai lutar comigo. Esta é a verdadeira força do seu exército? O capitão arregalou os olhos enquanto se virava rapidamente enquanto cortava a sua espada. Mas os que ele cortou eram seus subordinados, não o inimigo. Que diabos! Mostre-se! Seu covarde! Ele provocou Solta para sair. Ele queria esmagar o rosto daquele homem, mas essa névoa de bloqueio o impediu de encontrar o Solta. Milhares ranks D e 100 ranks C não vão proteger. Nenhum de vocês alcançou o rank B ainda que você pense que poderia lutar comigo. Ele mais uma vez ouviu a voz de Solta e rapidamente se virou apenas para encontrar várias lâminas de energia gigantes voando para ele. Apenas deixe-me devorar sua alma junto com as almas de seus subordinados. Capítulo 382 Demônio Carmesim. Isabela, Dino e seus braços direitos estavam assistindo à Batalha das Paredes. Eles não podiam ver nada porque a névoa negra cobria tudo. Eles podiam ver que estava se movendo. Estava engolindo lentamente as forças do inimigo. O chão tremeria a cada segundo e eles viriam um flash de luz dentro da névoa negra. Eles também podiam ouvir os gritos dos soldados inimigos. Eles podiam ver o sangue escorrendo e lentamente cobrindo de vermelho no chão. O cheiro de sangue estava enchendo o ar e para pessoas que tinham estômagos fracos. Esse cheiro foi o suficiente para fazê-los vomitar. Esta é a verdadeira força de um cavaleiro classe mestre? Dino murmurou em estado de choque. Mesmo que ele não pudesse ver o que estava acontecendo, mas a julgar pelo som que ele podia ouvir, Solta estava matando os soldados inimigos a cada segundo. Mas o número do inimigo era muito alto. Solta não conseguia concentrar sua atenção neles ao mesmo tempo. Ele deve ter eliminado mais de 1000 soldados inimigos sozinho, mas ainda havia 9000 restantes que ainda avançavam em direção à cidade. Em breve, os soldados inimigos passaram por Solta e caíram nas armadilhas que os soldados da cidade Riverpool criaram. As armadilhas conseguiram eliminar 100 inimigos. Era grande, mas comparado ao número original, 100 era muito pequeno. Dino olhou para os soldados da cidade Riverpool e disse: Preparem-se, todos. Eles estão vindo. Lâminas de energia gigantes voaram em direção ao capitão do inimigo em alta velocidade. Ele ficou chocado, mas lutou inúmeras batalhas, então sua reação foi afiada ao limite. Ele moveu seu corpo para o lado e 2 lâminas de energia gigantes passaram ao lado dele. Passou tão perto, mas ele conseguiu evitá-las. O que diabos é esse cara? Parece que eu estou enfrentando um comandante do exército. Ele murmurou em choque enquanto agarrava sua espada com força. O poder de batalha de seu oponente pode ser comparado ao de um comandante do grande Império Astley. Ele não achava que iria encontrar alguém neste nível neste mundo. Mas considerando a densidade da energia deste mundo, não é surpreendente encontrar alguém tão poderoso. Eu preciso relatar isso. Ele disse a si mesmo, mas então outra onda de lâminas de energia voou para ele mais uma vez. Ele contraiu os músculos e moveu rapidamente o corpo. Sou voz. Sou voz. Sou voz. Ele evitou, mas todos os seus subordinados ao seu redor morreram. Eles foram cortados em partes diferentes enquanto as lâminas de energia cortavam seus corpos em pedaços. Até o chão tinha um grande corte. Tudo. Solta pousou no chão com um sorriso malicioso e disse: Você não tem chance. Pare de lutar e não sentirá nada quando eu te matar.
Ele então correu em direção ao capitão. Em apenas um instante, ele chegou na frente de seu inimigo. Souta rapidamente cortou com sua espada e o capitão a bloqueou. Clang! Droga! Você vai morrer! Você não sabe a extensão do nosso exército. O capitão rugiu ao desviar a espada de Souta e brandir sua espada. Sou voz. Mas então, sua espada parou 1 centímetro mais perto do pescoço de Souta. Ele ficou chocado quando viu isso. Não importa o quanto ele tentasse mover sua espada, ela não conseguia chegar mais perto do pescoço de Souta. O que diabos é isso? Ele praguejou em voz alta. Souta olhou nos olhos do capitão e disse: Eu irei pelo seu exército. É um desperdício deixá-lo sozinho, certo? Ele então ergueu sua espada e cortou. Lua carmesim. A cabeça do capitão voou no ar enquanto girava. O sangue jorrava sem parar. Sem mais nem menos, o capitão de 10.000 soldados morreu nas mãos de Souta. Agora, vamos limpar este lugar. Souta disse enquanto virava a cabeça e olhava para o corpo dos soldados restantes. Ainda havia milhares deles, mas eles estavam fracos demais para representar um problema para ele. Seu corpo brilhou enquanto massacrava os invasores. Foi horrível quando o sangue de 10.000 pessoas tingiu o solo. O cheiro de sangue encheu toda a área. Depois de 1 hora, todo o lugar estava em silêncio. A névoa negra desapareceu lentamente no ar e revelou Souta que estava coberto de sangue. Ele estava em cima dos cadáveres que matou. Uma forte sede de sangue escorria de seu corpo. Souta olhou para o céu e fechou os olhos. Ele respirou fundo para acalmar seus nervos. Esta foi a primeira vez que ele matou tantas pessoas desde que chegou a este mundo. Matar. 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 As mesmas palavras continuaram soando em sua cabeça. Ele sentiu que seu instinto iria consumi-lo se ele não se acalmasse. Ele é um goblin, que são famosos por matar e saquear pessoas. Matar milhares de pessoas despertou em seu corpo o instinto oculto de matar. Seus sentidos aumentaram por causa disso. Foi ótimo, mas ele também estava com vontade de matar. Este foi o motivo da horda de monstros. Monstros que foram consumidos por seu instinto assassino marchariam em direção à cidade construída por humanos e demis. Eles perderam todo o raciocínio. Eles vão matar repetidamente e só vão parar depois de morrer. Existe outra maneira de parar isso. O jeito era deixar um Lorde Monstro usar sua supressão contra formas de vida inferiores para controlá-las. Ele lentamente abriu os olhos e murmurou: Por que eu? Eu. Seus olhos se abriram amplamente quando ele voltou a si. Souta, o que aconteceu com você? Você apagou por 1 segundo. A voz de Saia soou em sua cabeça. Nada. Ele balançou a cabeça e ativou a habilidade Colhedor de Alma em seu brinco. Milhares de almas vieram rodopiando ao seu redor. As vozes de suas almas que continham raiva e ódio ecoaram em sua cabeça. Elas foram sugadas pelo brinco. Agora, as almas de que ele precisava eram enormes. Colhedor de almas coletadas, peça esquerda 54512.400. Colhedor de almas coletadas, peça direita 2061.000. Como o requisito mais baixo era a peça direita, ele usou as almas para preenchê-la primeiro. Ele usou todas as almas para aumentar seu atributo de força em 70 pontos, perfazendo um atributo base de 930 pontos. Só mais um pouquinho e chegará a 1000 pontos. Colhedor de almas coletadas, peça direita 1.1061.700. Todas as 10.000 almas desapareceram assim e só aumentou um de seus atributos em 70 pontos. O requisito de almas estava ficando cada vez mais alto. Em breve, atingirá centenas de milhares de almas apenas para aumentar seu atributo em 10 pontos. Seus atributos atuais já eram mais altos de quando ele estava neste nível do jogo.
Esta foi apenas uma parte do exército do grande Império Astley que chegou a este mundo. A partir das informações que obtiveram desses elfos, eles estimaram que o inimigo tinha mais de 300.000 soldados fortes. Então ele teve que massacrar aquelas 300.000 pessoas. O problema era seu instinto assassino. O massacre daquelas pessoas sem dúvida o desencadearia. Além disso, sua evolução estava relacionada a matar e o caminho que ele queria em sua próxima evolução estava intimamente relacionado a isso. Você deve visitar um bordel em breve. Saya sugeriu a ele. Salt ergueu as sobrancelhas surpreso. Oh! Achei que você fosse contra, mas por que você? E ele perguntou a ela e Saya imediatamente respondeu. Eu posso sentir isso. Sua sede de sangue está ficando mais forte. Você pode ver as outras pessoas olhando para você com uma pitada de medo, disse Saya. Solta virou a cabeça nas paredes e viu que os soldados da cidade Riverpool olhavam com medo nos olhos. Eles não podem evitar. A sede de sangue que você está deixando escapar é forte demais para eles. Crianças que não experimentaram nada desmaiariam ao ver você. O instinto deles está dizendo para eles fugirem, mesmo sabendo que você salvou suas vidas. É assim que é, Saya explicou a ele. Entendo, e então eu preciso me acalmar. Eu nem sabia que estava liberando tal sede de sangue. Solta disse a ela com um suspiro. Sim, matar 10.000 pessoas definitivamente mudará sua aura. Disse Saya. Não pode ser evitado. Ele estava simplesmente pensando sobre as almas, esquecendo algo assim, estava fora de suas expectativas. Bem, ele não se importa com isso, mesmo que aquelas pessoas o temessem. Ele deve se preparar para ir em direção ao seu próximo objetivo, o Império Condifan. O império mais antigo do mundo. Nesse lugar, ele vai saquear tudo o que foi útil para ele e seus companheiros. Livros de feitiços, artes de combate, receitas, poções e equipamentos. Contanto que fosse útil para ele. Desde a queda do Império Condifan, ninguém conseguiu derrotar o exército dos invasores. Enquanto todos os países se preparavam para lutar contra os invasores, uma palavra se espalhou que abalou o coração de inúmeras pessoas. A cidade Riverpool conseguiu aniquilar os 10.000 fortes soldados dos invasores. Suas baixas foram abaixo de 10%. Disseram que um forte cavaleiro classe mestre os ajudou. Não, era bom dizer que ele sozinho derrotou 90% do exército. Um exército de um homem só. A partir deste dia, eles chamaram aquele homem de o demônio carmesim devido ao massacre horrível que ele fez aos invasores. Ele era como um demônio coberto de sangue a cada golpe de sua espada, o sangue jorrava do corpo de seus inimigos. Capítulo 383 – Disparo de raios sombrios. A batalha na cidade Riverpool rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro. Vários países souberam da batalha que aconteceu naquele local. O apelido de o demônio carmesim também se espalhou. As pessoas diziam que ele era um homem com só uma mão, mas extremamente poderoso. Ele derrotou facilmente os incontáveis soldados usando magia e artes de combate. Ele era proficiente em ambas as artes, pois o ajudava a derrotar seus inimigos. Rumores sobre o demônio carmesim se espalharam. Algumas pessoas disseram que ele veio do inferno enquanto outras disseram que ele era uma encarnação de um demônio. Claro, nenhum deles sabia sobre Solta. Vários países investigaram isso. O massacre horrível que ele deixou para trás ainda estava lá. Milhares de cadáveres foram empilhados naquele local e a cor do chão ficou vermelha. No futuro, as pessoas falariam sobre isso. A cidade Riverpool se tornará um lugar onde vários turistas irão visitar e contos sobre o demônio carmesim serão passados de geração em geração. Quando todos estavam em pânico com a força imparável dos invasores, o demônio carmesim os ensinou que os invasores ainda eram vulneráveis. Eles poderiam lutar contra eles. Com a derrota de uma força do grande Império Astley, a invasão parou. Sim,
Eles pararam de espalhar suas forças quando perceberam que este mundo não era como qualquer outro mundo que eles invadiram. Abriga criaturas que poderiam lutar contra seu exército e possivelmente derrotá-los. Na verdade, eles não perderam apenas 10.000 soldados na cidade Riverpool. Eles também perderam outros 10.000 soldados na grande floresta Tumbra. O que apareceu diante deles na floresta foi um dragão lendário. As pessoas deste mundo não sabiam disso. Eles só sabiam sobre a cidade Riverpool. Nenhum dos países tinham acesso à grande floresta Tumbra. O exército do grande Império Astley teve que pensar em um plano. Os dragões eram criaturas poderosas e não eram exclusivos deste mundo. Eles encontraram dragões em outros mundos também. Não que fosse imbatível, mas eles sofreram pesadas baixas e perderam incontáveis homens ao enfrentarem um único dragão. No momento, suas forças estavam estacionadas a 70 quilômetros fora do território do Império Condifan. Eles pararam de avançar e estavam preparando algo grande. A notícia sobre a cidade Riverpool chegou naturalmente à República Jonar. Alice estava sentada em uma cadeira com uma mesa à sua frente. Na direção oposta, havia 2 cadeiras compridas de cada lado e o grupo do G1 as ocupava. Demônio Carmesim. Alice achou graça quando soube da notícia. Ela soube que era solta quando ouviu a descrição daquele homem. Combinava com ele e, além disso, apenas ele tinha um companheiro urso, que era Yuko. Lutando contra 10.000 soldados. Ele sempre faz coisas malucas, e ela pensou enquanto o canto de sua boca se curvava ligeiramente para cima. Não é fácil lutar contra 10.000 pessoas, mesmo se essas pessoas fossem em sua maioria rank D. Até ela ficava exausta e cansada depois de lutar com tantos oponentes ao mesmo tempo. Bem, ela estava certa. Solta consumiu quase metade de sua mana e resistência do constante uso sem parar de habilidades que ele fez na batalha. Este é Solta, certo? G1 perguntou enquanto olhava para seus companheiros. Acho que é ele. Combina com a descrição dele. Mei respondeu a ele. Derrotar um exército inteiro de 10.000 soldados sozinho. Que pessoa temível ele é. Johnny disse enquanto se lembrava da batalha entre Solto e os cavaleiros classe mestre deste país. Não pensei que ele fosse tão forte, disse Rini. Sim, eu nem mesmo acho que um cavaleiro classe mestre poderia fazer isso. Derrotar 10.000 soldados usando um soldado é simplesmente um sonho de todos os países deste mundo. Jinji disse. Sim, na história, ninguém fez isso. Mesmo na guerra envolvendo os cavaleiros classe mestre, eles apenas derrotaram algumas centenas de soldados, sem mencionar 10.000. Limber disse. Todos eles ficaram maravilhados. Significa apenas que Solta fez algo que ninguém fez antes. Era simplesmente incrível conhecer um homem assim. Eles não o estavam exagerando quando o chamavam de Demônio Carmesim. Eles já podiam imaginar como era horrível o lugar onde havia 10.000 mortos espalhados por toda parte com um homem sozinho em pé em cima dele. A pessoa de quem todos estavam falando não tem ideia disso. Ele não sabia que todos os países deste mundo estavam falando sobre isso. Solta, Isabela, Lid e Yuko estavam indo em direção à sua próxima parada. Outro acampamento do exército do grande Império Astley que estava mais perto do Império Condifan. Por que eu não deixei algumas pessoas irem? Solta se perguntou enquanto caminhava. TSK. Você é apenas uma aberração selvagem. Por que você ainda me jogou nos inimigos? Lídia perguntou enquanto estalava a língua. Ela ainda se lembrava de como Solta jogou em direção aos 10.000 soldados. Sim, ela era forte e poderia lidar com isso, mas ainda assim a arremessar. Isso é loucura. Droga. Eu perdi o propósito de jogar. Lídia amaldiçoou Solta. Bem, você estava empolgado demais em matar naquela hora. Saia disse a ele. Sim, eu não conseguia pensar direito naquela hora.
Esqueci de Lídia e do exército que apareceria se eu mostrasse ela a eles. Solta respondeu a ela encolhendo os ombros. No mínimo, ele completou a missão ganhando 4 pontos de habilidade. Parece que foi uma luta fácil, mas não foi. Era uma luta demorada e que consumia energia. Se ele tivesse apenas uma super habilidade AOE que pudesse eliminar um exército inteiro, ele faria isso. Certo? Como ele precisava desse tipo de habilidade, Solta checou rapidamente o sistema e foi até a árvore de habilidades para ver quais habilidades estavam disponíveis para ele. Os feitiços disponíveis para ele em sua árvore de habilidades eram Doppelganger, Disparo de Raios Sombrios e Dispersão Sombria. Enquanto as artes de combate disponíveis em sua árvore de habilidades eram apenas Escudo da Luz Sombria. Bem, ele já comprou a transformação do Bombardeio Sombrio e Aura do Soberano da Noite e então apenas uma arte de combate foi deixada. Ele seria capaz de desbloquear mais se atualizasse uma delas para o nível 10. Solta beliscou a ponte do nariz enquanto fechava os olhos. Um ataque poderoso e destrutivo de amplo alcance. Ele poderia obtê-lo se comprasse o Disparo de Raios Sombrios, mas ele obterá algo semelhante a este, uma vez que evoluir para a terceira evolução. Na verdade, Bestrol foi muito mais destrutivo do que esse feitiço. Mas ele só comprou artes de combate antes, então precisava de um feitiço como base para o próximo nível. Ele não queria mais atualizar nenhum de seus feitiços de nível 1. Se ele fosse atualizar um feitiço, ele deveria manter o nível mais alto que estava disponível para ele. Disparo de Raios Sombrios foi um feitiço ofensivo. Tem um grande AOE e era perfeito para exterminar um exército. Doppelganger era um feitiço que podia criar uma sombra com habilidades de luta. Ele poderia defender e atacar. Dispersão Sombria. Este feitiço era um feitiço de ataque, mas não era um ataque AOE como o Disparo de Raios Sombrios. O dano que ele poderia causar não era tão alto, mas o objetivo principal deste feitiço era enfraquecer qualquer feitiço do atributo Escuridão. No final, Solta decidiu comprar Disparo de Raios Sombrios. Mesmo que ele consiga Bestrol, ele adivinhou que precisaria dessa habilidade nas próximas batalhas contra o exército do Grande Império Astley. Ele tinha um total de 12 pontos de habilidade e usou 2 deles para aprender o feitiço Disparo de Raios Sombrios. Você aprendeu Disparo de Raios Sombrios. O conhecimento sobre essa habilidade subiu à sua cabeça. Ele sabia tudo sobre isso, então ele poderia usá-lo imediatamente. O feitiço foi até mesmo impresso em sua consciência interna, tornando-o um feitiço interno. Solta olhou para a palma da mão enquanto movia os dedos. O que há de errado, Solta? Lídia perguntou ao perceber que Solta parou de andar. Isabela olhou para Solta com uma expressão confusa. Ele as ignorou e apontou a palma da mão à sua frente. Sua mana se reuniu em torno de sua palma e um círculo mágico apareceu sob seus pés. Quando sua mana estava no auge, ela desapareceu repentinamente. Ele se impediu de lançar o feitiço. Ele só queria experimentar como funciona com base no conhecimento que recebeu. Tudo funciona bem, então está tudo bem. Não teve nenhum problema. O que você está fazendo? Lídia perguntou mais uma vez ao sentir que sua mana subitamente flutuou. Nada. Estou apenas testando algo. Solta respondeu enquanto balançava a cabeça. Ele então se lembrou de algo quando olhou para Isabela. Isabela, você deveria aprender algumas técnicas de autodefesa. Você sabe que não posso protegê-lo o tempo todo. Eu vou lutar. Isabela disse enquanto gaguejava. Ela não conseguia se imaginar lutando contra algumas pessoas. Sim, tenho certeza de que você se sairia bem, então não se preocupe, disse Solta com um sorriso tranquilizador. No jogo, Isabela foi uma das NPCs que apareceu na versão 2 e ficou mais forte até a última versão. Além de ser uma mestre de poções, ela era chamada de Mulher Sem Rosto por seus inimigos. Ela não era apenas uma especialista em preparar poções, ela também era uma grande potência.
É por isso que ninguém ousou lutar contra a organização que ela construiu, o Pavilhão Poção Celestial. Na última versão do jogo, Isabela alcançou a divindade e com sucesso se tornou uma potência de nível Deus. Ela também tinha duas potências de nível Deus sob sua tutela no pavilhão, tornando sua organização uma força a ser reconhecida. Capítulo 384 e 2 meses. 2 meses se passaram rapidamente. Todos os países do mundo uniram forças. A República Jonar e o Império Linca no centro do grupo. Eles estabeleceram uma força composta por um exército de todas as nações do mundo. Eles o construíram para lutar contra os invasores que destruíram o Império Condifan. No mês passado, o grande Império Astley enviou outro lote de forças para este mundo quando eles perceberam que este mundo abriga criaturas como dragões. O grande Império Astley avançou suas forças na grande floresta Tumbra e, eventualmente, colidiu com o dragão que vivia lá. Foi chocante quando eles conseguiram matar o dragão. Na verdade, eles eliminaram 2 dragões que viviam lá. Claro, o grande Império Astley perdeu mais de 100.000 de seus homens na batalha. Isso colocou todos no limite. Após a morte de 2 dragões, 12 dragões fizeram uma aparição no mundo. Eles causaram estragos em todos os cantos do mundo. Tudo se tornou caótico desde então. Neste momento, o exército do Império Grande Astley ultrapassava 500.000 no total. Seu exército era chocantemente enorme, como se eles tivessem um número infinito. O exército unido estava eliminando e emboscando os inimigos. Foi uma guerra. O grande Império Astley estava enviando 10.000 homens em cada direção, mas seu foco principal era atravessar a grande floresta Tumbra, para onde enviaram 200.000 homens. Os 3 países dominantes estavam ao redor da grande floresta, então se os inimigos a ultrapassassem, uma guerra total ocorreria. Com a vanguarda dos 2 países poderosos, os demais países enviaram suas forças para ajudar. Eles sabiam que se a República Jonar e o Império Linca fossem derrotados, eles seriam os próximos. Então a aliança fez um movimento ao eliminar aqueles 10.000 homens em todas as direções enquanto eles preparavam uma armadilha na grande floresta Tumbra. Eles estavam focados no lado do Império Linca enquanto alguém estava lidando com os inimigos do outro lado. O famoso demônio carmesim era o assunto de todos. Com algumas pessoas, eles derrotaram os exércitos do grande Império Astley. O apelido de o demônio carmesim se espalhou pelo mundo inteiro e todas as pessoas sabiam disso. O homem que tinha o poder de um exército e era chamado de o mais forte cavaleiro classe mestre. Os inimigos que morreram em suas mãos já ultrapassam a casa dos 30.000. Neste momento, Solta estava no campo de milhares de cadáveres. Seu corpo estava coberto de sangue e ele tinha uma expressão fria nos olhos. Um cheiro forte de sangue encheu toda a área, mas não o incomodou. Ele já estava acostumado com esse cheiro. Ele olhou para seu sistema e verificou as almas que reuniu hoje. Ele estava satisfeito com todas as almas que recebeu nos últimos meses. Seus atributos estavam ficando cada vez mais fortes. Colhedor de almas coletadas, peça direita 1321 de 3.000. Ele já atingiu 1.000 pontos no atributo Força e usou as almas para aumentar sua destreza para 795 pontos. Ele ganhou 10% a mais em seus danos físicos depois de atingir 1.000 pontos. Mesmo sem armas, seu dano já era alto. Todas as coisas que ele receberá em 1.000 pontos foram simples. As grandes coisas são as coisas que ele ganhará em 2.000 pontos. Você é realmente forte. Eu acho que você deveria trabalhar comigo. Sua força será uma grande ajuda para derrubar o grande Império Astley. Lídia disse enquanto se aproximava dele. Solta bocejou enquanto cobria a boca com a mão. Ele estava bastante cansado de lutar contra tantos oponentes ao mesmo tempo. Estou cansado. Ele disse enquanto caminhava em direção a Isabela e Yuko enquanto ignorava Lídia. Ele não aceitaria até que Lídia decidisse contar a ele tudo o que sabia. Ela nem mesmo mostrou a ele toda a sua força. Lídia tinha um poder de rank B,
mas algo estava errado com ela. Cada vez que ele a examinava, ele sentia algo dentro dela. Estava olhando para ele e tinha uma vibração perigosa. Ele não sabia o que era e ela não queria contar a ele sobre isso. Nos últimos meses, Souta decidiu destruir o exército do grande Império Astley que estava espalhado com a intenção de devorar suas almas. Ele não foi rapidamente para o Império Condifa enquanto o exército fortalecia suas forças lá. Mesmo tendo Yuko com ele, contra tantos oponentes ele tinha certeza que eles encontrariam seu fim assim que tentassem. É por isso que Souta estava matando seu exército lentamente. Assim que tivesse certeza de que poderia lidar com isso, ele iria para lá. O que vamos fazer a seguir, Souta? Isabela perguntou a ele. Souta olhou para ela e disse, de acordo com o mapa que encontramos na última cidade, há uma cidade perto de nós. Vai demorar 2 dias de caminhada se formos lá. Ok. Isabela simplesmente acenou com a cabeça sem fazer mais perguntas. Isabela o seguiu e Souta até se esqueceu de trazer as coisas que queria. Ele vai fornecer a ela alguns ingredientes e receitas, foi o que ele disse a ela, mas até agora ele não deu nada a ela. Apenas aguente um pouco. Assim que encontrarmos uma cidade, você pode me dizer qualquer coisa que quiser e eu farei isso por você. Souta disse a ela enquanto ele afagava a sua cabeça. Ok, na verdade, eu não preciso de nada, e Isabela disse enquanto abaixava a cabeça. Está bem. Souta sorriu e viu Yuko abaixar a cabeça ao lado de Isabela. Eu também, e eu fui muito bem, certo? A voz de Yuko soou em seus ouvidos. Ele não pôde deixar de sorrir e acariciar sua cabeça também. O grupo viajou em direção ao norte onde fica a cidade mais próxima. Isabela estava tendo dificuldade em viajar assim, porque ela não estava acostumada a isso. Antes de vir com Souta, ela estava apenas ficando na guilda vendendo poções que ela fazia. Então ela não tinha experiência em viagens. Mas bem, ela vai se acostumar logo. O grupo chegou à cidade chamada Cidade Blackrock. Eles foram bem-vindos. As informações sobre o grupo se espalharam pelo mundo todo, de forma que as autoridades da cidade os reconheceram. Souta simplesmente seguiu o fluxo. Eles eram como uma celebridade agora. Os guardas ao redor da cidade pararam a olhar para o grupo de Souta que caminhava com o Lorde da cidade. Muitos soldados estavam estacionados na cidade por causa da guerra. Cada cidadão parava o que estava fazendo e saía de sua casa apenas para ter um vislumbre do famoso demônio carmesim que era chamado de o cavaleiro classe mestre mais forte, um exército de um homem só. É ele? Sim, esse é o famoso demônio carmesim. Assim como os rumores diziam, ele só tinha uma mão. Mas quem poderia lutar contra uma pessoa poderosa como ele que lhe custou uma mão? Sim, eu quero saber a razão pela qual ele perdeu a mão. 3 pessoas e um urso. Sim, são eles. De verdade. Eles vieram do sul e acabamos de receber uma notícia de que eles aniquilaram um exército de invasores há um dia. Vozes de cidadãos ressoavam enquanto falavam sobre o grupo enquanto olhavam para eles com os olhos. Algumas pessoas até subiram no telhado de suas casas só para ver o grupo de Souta. Você é uma celebridade, com a voz de Saia soou em sua cabeça. Que nada. Souta respondeu a ela. Ele estava acostumado com isso. Quando era comandante do país mecânico no jogo, ele sempre entrava no desfile depois que ganhavam uma batalha. Seu caminho hoje foi diferente de seu caminho no jogo. A única coisa que não mudou foi sua classe e seu estilo de luta. Bem, seu estilo de luta estava mudando lentamente devido a ser um monstro. Ele estava mudando para se adequar mais à sua raça, para que ele pudesse se sair bem em um combate, utilizando suas características de monstro. Além disso, um dos fatores pelos quais seu estilo estava mudando foi Saia. Ela estava ensinando a ele um ótimo estilo de luta. Uma técnica que até agora ele não tinha aprendido. Não há nenhum livro sobre isso, então ele não pode usar seus pontos de habilidade para aprender.
Ele teve que aprender manualmente com a ajuda de Saya. Mas ele estava lentamente pegando o jeito. Nos últimos 2 meses, ele tentou o seu melhor, mas ainda não conseguiu aprender. Ele ainda estava carente, mas Saya disse que ele estava perto de aprender. A técnica que ela estava ensinando a ele se chamava arquétipo de extremidade Vajra. Era uma técnica que ele não ouvia nos 10 anos em que estava jogando o Battle Online. Dentro desta técnica, tem um conjunto de habilidades que pode ser usado para defender e atacar. Foi bom e ele mal pode esperar para aprender. Foi muito bom que Saya estivesse ao seu lado. Ele perguntou a ela antes se ela tinha algumas habilidades que ela poderia ensinar a ele. Ela disse que ensinou ao fundador da nação Zonmuz uma habilidade diferente e acrescentou que essa habilidade não era adequada para ele. É por isso que ela decidiu ensinar a ele uma das melhores técnicas que ela tinha. Uma técnica da antiga raça Vajra. Uma sub-raça de humanos que está extinta hoje em dia. Capítulo 385 E relaxando. Solta, Isabela e Lídia estavam dentro do quarto que o Lorde da cidade preparou. Solta perguntou a Isabela se ela queria alguma coisa, mas ela disse que estava bem. Ela não precisa de nada. Ela era exatamente assim, então Solta perguntou ao Lorde da cidade se eles tinham alguns livros sobre poções. Ele também disse para trazer um pouco de comida para eles. Perguntar a um Lorde da cidade assim? Outras pessoas não contornariam, mas Solta era diferente. Ele era como um herói que derrotou o exército dos invasores para eles. Se ele pedisse algum dinheiro ao Lorde da cidade, ele não hesitaria em lhe dar uma grande quantia de dinheiro apenas para obter seu favor. Um favor do mais forte cavaleiro classe mestre valeu a pena. H.O. Solta tomou um gole de uma xícara de café com uma expressão satisfeita. Já faz muito tempo que ele não experimenta um bom café. Você está se divertindo, e Lídia disse de lado. Por que não? Eles estão nos deixando ficar aqui de graça, então por que não aproveitar antes de partirmos para o nosso próximo destino? Solta respondeu a ela e olhou para Isabela. Você também, Isabela. Basta ser sincera com seus desejos e você se sentirá revigorada. Oh, ok. Nesse caso, eu quero fazer um tour pela cidade. Isabela disse enquanto olhava para Solta. Isso é tudo. Você pode simplesmente pedir a Lídia para acompanhá-la. Além disso, você pode passear se quiser. Você aprendeu o básico nos últimos meses e é extremamente talentosa. Solta disse a ela enquanto ele erguia as sobrancelhas. Ele a ensinou algumas habilidades de luta nos últimos meses e ela era talentosa. Ela facilmente compreendeu a essência das habilidades que ele estava ensinando a ela. Também devido ao treinamento constante, seu nível de poder agora já atingiu o auge do Rank I. Apenas mais um pouco de treinamento e ela alcançará o Rank D. Depois disso, o Rank C o nível cavaleiro deste mundo e, em seguida, o Rank B, o cavaleiro classe mestre deste mundo. Mais ou menos, ela era mais forte do que as pessoas comuns neste mundo. Mesmo soldados normais teriam dificuldade em derrotá-la. Sim, você é tão talentosa. Eu não acreditaria se não visse com meus próprios olhos. Eu acho que você vai chegar ao meu nível algum dia. Lídia disse com um tom de choque. O que ela não sabia era que no jogo Isabela se tornou uma potência de nível Deus que era chamada de mulher sem face. A razão era que sua aparência era muito diferente quando ela estava em sua forma de batalha. Isabela no jogo tinha algum tipo de armadura de carne que poderia facilmente mudar sua aparência. Nessa forma, ela parecia um monstro com vários dentes de navalha. Solta nem sabia se isso era resultado de artes de combate, feitiços ou algum tipo de equipamento. A única coisa que ele sabia era que ela era a única que tinha aquela coisa de carne. Ele também queria saber o que ela experimentou nessa guerra para se tornar o que era no jogo. Mas uma coisa é certa, ela não se tornará o que é no jogo. No momento em que ele decidiu resgatar Isabela, seu caminho e destino mudaram do que estava escrito.
Ele estava indo para um caminho desconhecido. Quer que alguém te acompanhe? Solta perguntou a Isabela. Se sim. Isabela acenou com a cabeça. Você vai ficar entediada se for sozinho, então, e Solta disse enquanto olhava para Lídia. Lídia suspirou e disse, eu irei com Isabela. Eu sei que ela é forte, mas é melhor que eu vá com ela. Ótimo. Além disso, leve Yuko com você. Solta disse enquanto se levantava. O grupo saiu do quarto e foram para o quarto de Yuko. Yuko tinha seu próprio quarto e dentro dele, ela estava descansando em um tapete com a boca aberta. Ao lado dela, havia duas mulheres que colocavam frutas na boca de Yuko. Que estilo de vida é esse? Parece que Yuko estava se divertindo neste lugar. Yuko abriu os olhos quando sentiu que seu mestre entrou no quarto. Yuko, eu tenho algo a lhe perguntar. Você pode, por favor, acompanhar Isabela e protegê-la? Solta disse para Yuko. Ela imediatamente ficou em quatro patas quando ouviu as palavras de Solta. Ela mostrou a língua e lambeu suas bochechas. Ok, eu vou te recompensar mais tarde, Solta disse enquanto afagava sua cabeça. Depois que eles resolveram as coisas aqui, Isabela junto com Yuko e Lídia partiram para um passeio pela cidade. Parece que ela queria ver lugares diferentes, já que tudo que ela tinha visto em sua vida foi Buckshot State. Solta estava feliz por Isabela estar se abrindo lentamente com ele. Se fosse antes, ela simplesmente fecharia a boca e não diria nada. Ela nem mesmo comeria sua refeição até que ele lhe dissesse para comê-la. Ela estava acostumada com a vida de uma escrava e era difícil mudar isso. Seus maneirismos e atitude precisavam mudar. Ela agindo como se ainda fosse uma escrava era algo que ele não gostava. Bem, ele tinha certeza de que ela ganharia sua confiança no futuro. Solta voltou para o quarto para descansar um pouco. Ele não estava mais fisicamente exausto porque já tinha descansado antes de chegar a esta cidade, mas estava mentalmente cansado. Nos últimos 2 meses, além do treinamento, tudo o que ele fez foi matar. Ele já matou dezenas de milhares de pessoas. Ele precisava acalmar sua mente, mesmo por apenas um dia. Por hoje, ele esqueceu de tudo e apenas aproveitou o que esta cidade poderia oferecer a ele. Ele já disse ao Lorde da cidade que queria relaxar, por isso o Lorde da cidade não o incomodou. Enquanto Isabela, Lídia e Yuko estavam fora, Solta conversou com Lumili e o resto usando o talismã de transmissão. Ele ouviu suas histórias sobre o que estava acontecendo lá. Eles disseram que a cidade Ladros estava lentamente se recuperando do desastre que sofreu. Foi ótimo, mas o instituto não iria voltar tão rápido, então o diretor decidiu dividir os alunos a partir de agora e deixá-los ingressar nas outras escolas. Oh! Então, que escola você escolheu? Solta perguntou com interesse. Alia nos convidou para o Império Eterno. Vamos ser estudantes de intercâmbio lá. Lumilia respondeu a ele. Ele então ouviu a voz de Brando durante a transmissão. Essa menina é uma princesa. Eu não esperava por isso. Oh! Alia é uma princesa. Solta sorriu enquanto ele falava. Ele já sabia, mas tinha que agir como se não soubesse. Ela é uma princesa, e disse Lumilia. Então, a voz de Brian soou enquanto ele falava com Brando. O quê? Você não sabia que ela era uma princesa, Brando? Ela é sempre tão, viu, Alia, princesa da lua de sangue do crepúsculo, deixo sobre esta terra do castelo da lua de sangue um ponto. Solta riu levemente ao imaginar Brian imitando a postura de Alia ao dizer essas palavras. Ninguém entre eles acreditou nessas palavras, exceto Brian, mas parece que Alia era realmente uma princesa. Uma princesa de um grande país, o Império Eterno. Na verdade, somos apenas eu, Lin e Brian indo para o Império Eterno. Yujin e Brando estão indo para a Academia Militar na capital real do Reino Hebrei. Lumilia disse a ele. Oh! Então vocês vão se separar.
Disse Solta. Sim, vamos nos separar por um tempo. Vai demorar um pouco antes que o Instituto Ladro volte ao normal. Lumilia respondeu a ele. Ele conversou com eles por 1 hora antes de desligar. Eles conversaram sobre muitas coisas sobre o que estava acontecendo por lá. Ele não precisava se preocupar com eles. Brian, Lumilia, Lynn, Brando e Eugene eram bastante fortes. Já era tarde da noite quando Isabela, Lydia e Yuko voltaram. Elas trouxeram muitas coisas com elas. O estranho nisso tudo é que elas não tinham dinheiro, então como poderiam trazer lembrancinhas com elas? Bem, é fácil adivinhar. Quando eles chegaram a este lugar, muitas pessoas os observaram, então eles provavelmente reconheceram os três. Olhando para o rosto delas, parece que se divertem passeando pela cidade. A cidade era enorme e um dia não deu para passear pela cidade inteira, mas já era noite e elas tiveram que voltar. Solta as reuniu em seu quarto e criou uma barreira para que ninguém pudesse escutar a conversa. O que você fez? Lydia perguntou enquanto olhava ao redor. Ela naturalmente sentiu o ar ficar apertado na sala. Acabei de colocar uma barreira ao redor do quarto para evitar que alguém nos espie, Solta respondeu a ela. Você tem algo para nos dizer? Lydia adivinhou. Sim, Solta assentiu enquanto se sentava no sofá. Ele então olhou para Isabela, para falar a verdade. Eu não sou deste mundo. Quero dizer que Yuko, Alice e eu não viemos deste mundo. Isabela e Lydia ficaram chocadas quando de repente ele disse essas palavras. Você não é daqui, e Isabela ficou chocada. Lydia também não conseguia acreditar. Você é igual a mim. Mas onde? E como? Ela murmurou. Bem, essa é minha verdadeira aparência, e Solta disse enquanto tirava a pulseira de sua mão e sua pele lentamente ficava verde escura. Capítulo 386 E verdade. Você não é um humano. Isabela perguntou lentamente em estado de choque. Ela então se lembrou de algo e disse, se não estou errada, Alice também está usando aquele tipo de pulseira, então ela também não é humana. Eu não tenho certeza sobre isso. Ela realmente tinha esse artefato, mas eu nem sei se essa é sua verdadeira aparência ou não. Isso não é importante para mim. O que é importante para mim é que ela é confiável e eu confio nela. Solta disse a ela. Todo mundo tem um segredo, então se ela não quiser me revelar então eu não vou bisbilhotar, mas ela já se preparou, então vou dar um ouvido para ela e ouvi-la. Se ela tiver um problema, eu vou ajudá-la com o melhor de minhas habilidades. Eu entendo, e Isabela acenou com a cabeça. É por isso que não pergunte a ela sobre isso. Desde que ela decidiu me dar esta pulseira, ela deve saber que vou pensar que ela está disfarçando sua aparência. Portanto, é uma questão de tempo antes que ela me diga a verdade. Portanto, ela vai me contar sobre isso, Solta acrescentou com um leve sorriso. É assim que é. O poder que ele mostrou na cidade sem lei azul quando resgatou Cluster foi enorme. Foi misturado com o poder de Saia, bênção da gula, o Feron e o poder da alma. No entanto, ela nem mesmo perguntou a ele sobre o que era esse poder desde que chegaram a este mundo. Então vocês dois nem são humanos? Lydia perguntou. Sim, eu não sou um humano, mas não sei sobre Alice, Solta respondeu enquanto se virava para ela. Então, de onde você veio? Ou como você chegou a este mundo? Lydia fez outra pergunta. Viemos do mundo chamado Imperium, um grande mundo. É um mundo poderoso e acho que está no topo. Veja, a razão pela qual não tenho medo do seu chamado Grande Império Astley é porque vim de Imperium. Solta disse a ela em um tom sério. Grande mundo? Você pode me explicar em detalhes? Como poderia ser mais forte do que o Grande Império Astley? Lydia perguntou como ela estava curiosa sobre isso. Ela estava tendo dificuldade em acreditar em suas palavras.
Souta respirou fundo e explicou lentamente para que Lydia e Isabela pudessem entender. Aqui neste mundo, eles já me chamam de o cavaleiro classe mestre mais forte, quando na verdade eu sou apenas o rank B mais forte. O nível de poder de Imperium era tão grande que vocês do outro mundo o tratam como um paraíso. O nível de poder das pessoas do meu mundo começou com o rank I. Neste mundo, o rank I já é bastante forte para um soldado. Mas em Imperium é apenas o começo. Na verdade, o rank F é o mais baixo, mas isso é para pessoas comuns lá. Se eles treinarem por um tempo, eles alcançarão facilmente o rank I. Então, existe o rank D e o rank C. As pessoas neste mundo já tratavam esses dois ranks como poderosos, mas quando na verdade no Imperium eles estavam um pouco acima da média. Além disso, o rank C é equivalente ao nível cavaleiro neste mundo. Souta parou por um momento enquanto Lydia dizia algo. Então, você é um rank B? Você deve ser muito poderoso entre os rank B, certo? Lydia perguntou. Bem, eu não posso negar. Com a ajuda de alguns trunfos, eu posso lutar até mesmo contra pessoas no rank A. Mas você não deve pensar que sou uma das pessoas poderosas do Imperium. Até minha força é bem mediana lá. O rank A é aquele acima do rank B. Alguns dos chefes nobres mais fracos do meu mundo alcançaram o rank A. Além disso, a maioria dos professores da minha escola tem esse poder, enquanto alguns são do rank B. O próximo é o rank S, o rank SS e o rank SSS. Você não pode imaginar como eles são poderosos. Eu sou apenas um rank B, então não poderia nem mesmo lidar com este nível. Eles são tão poderosos que eles poderiam me derrotar em um ataque. Acima deles está o rank Herói. Este é o limite de um corpo mortal. Eles estavam no topo da mortalidade e possuem uma força inimaginável. Eles poderiam até mesmo destruir este mundo inteiro. Por último, aquele acima dos mortais, um deus. Eles são aqueles que romperam as algemas de um corpo mortal. Souta encerrou sua explicação com isso. Isso deixou Lydia e Isabela boquiabertas. Você está dizendo que um deus é real? Lydia não conseguia acreditar em tudo. Se isso for verdade, como o grande Império Astley poderia ser comparado a este mundo? Você deve ter um monte de perguntas, então eu direi isso a você. Seu grande Império Astley terminará em 1 minuto se eles tentarem conquistar aquele mundo também. Souta sorriu antes de acrescentar: você deve estar se perguntando por que eles não conquistaram outros mundos. Alguns dos países do Imperium têm outros mundos sob seu domínio, mas eles não se importaram com isso. Por quê? A razão é que a densidade de mana em um submundo não poderia ser comparado ao Imperium. Assim como este mundo, você pensou que ele tinha uma grande densidade de mana. É por isso que o grande Império Astley está tentando conquistá-lo, certo? Lydia acenou com a cabeça. A densidade normal de mana no Imperium é 30 vezes mais densa do que neste mundo. Além disso, os recursos de um submundo não podiam ser comparados aos recursos que foram banhados naquele nível de densidade de mana. É por isso que não preocupam-se com os submundos. Souta explicou a ela. Como isso pode ser? Lydia ainda estava em choque. Souta não disse nada a ela enquanto a deixava digerir a informação que ele deu a ela. Ele então se virou para Isabela e disse: você entendeu? Então você vai conosco para Imperium. Você encontrará ingredientes que não poderiam ser encontrados neste mundo. Além disso, o conhecimento de poções no meu mundo é muito mais avançado. Vai lhe ajudar bastante. Isabela abaixou a cabeça enquanto pensava sobre as coisas que ele acabou de dizer a ela. Souta simplesmente sorriu e voltou a usar a pulseira. Ainda assim, para seu nível de poder, o grande Império Astley poderia lhe dar problemas, mas não era muito em comparação com as coisas que ele experimentou em Imperium. Se ele não achasse que o grande Império Astley lhe causaria problemas, ele teria que ir diretamente ao Império Condifa e lutar contra eles.
Então somos como um sapo no poço, e Lídia murmurou. Bem, sim. Há sempre algo acima de você. Eu nem sei se o Imperium é o mundo mais forte lá fora. Solta disse enquanto encolheu os ombros. Sim, ele realmente acha que existe uma força que pode rivalizar com as forças do grande mundo Imperium. O que aconteceu há 20.000 anos ainda era um mistério. A grande guerra que aconteceu dividiu as forças do mundo e os obrigou a criar uma barreira que dividia os 7 continentes. Eles disseram que os demônios eram seus oponentes, mas de acordo com Cluster que leu os livros do reino sagrado do Deus verdadeiro, os demônios eram apenas parte da aliança. Demônios, monstros, humanos e demis trabalharam juntos. Mas a questão é quem são seus inimigos? Ele até levou algumas das raças, como a raça Vajra e a raça Azura à extinção. A única coisa que Solta poderia pensar é que eles encontraram outro grande mundo que poderia rivalizar com o Imperium. Solta também contou a Isabela e Lídia sobre a batalha na cidade sem lei azul. Como ele chegou aqui neste mundo? Ele explicou isso a elas. Depois de explicar essas coisas, ele perguntou a Lídia como ela poderia viajar para outro mundo. Seu objetivo era retornar a Imperium. Ele também disse que a ajudaria em seu objetivo se ela dissesse tudo a ela. Com isso, Lídia não teve escolha a não ser dizer a verdade que atualmente não podia viajar para outro mundo. Ela estava presa aqui, sem nenhuma maneira de deixar este mundo. Mas ela disse que o exército do grande Império Astley tinha esse tipo de tecnologia. É o que eles chamam de portal de transporte. Foi uma máquina que foi criada por um pesquisador usando magia e ciência. Já contei tudo. Então, por favor, me empreste sua força. Sei que o grande Império Astley não representará nenhum problema para o seu mundo, mas as vidas de inúmeras pessoas está em jogo. Não posso deixá-los invadir e matar milhões de pessoas em outros mundos, Lídia disse sinceramente enquanto abaixava a cabeça para Solta. Foi a primeira vez que ela perguntou a ele assim. Solta esperou um pouco e não ouviu a notificação do sistema em sua mente. Ele suspirou antes de finalmente acenar com a cabeça, ok, vou te emprestar minha força. Está tudo bem, mesmo que ele não tenha conseguido uma missão desta vez. Sim, foi bom. Não, não estava bem, mas ainda assim, não era ruim fazer algo por sua própria vontade. Jin. Missão em cadeia desencadeada. Solta ficou surpreso ao ouvir a notificação em sua mente. Ele estava prestes a ler os detalhes da missão quando o chão de repente tremeu fortemente. Boom! Capítulo 387 E lutando contra o exército do grande Império Astley. 7 quilômetros de distância da barreira em torno de Lycen Vastes. Um grupo de 3 pessoas olhava para a gigantesca barreira que cercava todo o país. O homem no centro tinha um cabelo preto curto e bagunçado. Ele estava vestindo uma camisa branca e calça preta. Além disso, havia um manto de pele cinza pendurado em seu ombro. Embora o vento estivesse forte, o casaco não caiu em seu ombro. Bem, era porque sua mana não o deixaria cair facilmente. Na parte de trás de seu manto de pele, um símbolo de leão estava esculpido nele. É um símbolo do Zodíaco Léo. Este homem era um dos criminosos mais procurados em todo o mundo. O Zodíaco Léo. Então os demônios finalmente chegaram. Ele murmurou enquanto pegava a máscara acima da cabeça e colocava no rosto. Os dois ao lado dele eram um velho e uma linda mulher que parecia ter 20 e poucos anos. O velho estava vestindo um terno de mordomo. Ele tinha cabelos brancos, barba e bigode perfeitamente aparados. Ele tinha um colar no pescoço. Uma guerra já começou. Os demônios já enviaram uma potência de nível Deus. Mas por que eles de repente lançaram um ataque sem nem mesmo falar com as pessoas deste continente? O velho disse enquanto acariciava sua barba. Não apenas aqui, eles também chegaram ao continente de deuses. As forças poderosas de lá, como Olimpo, o Palácio Celestial e Asgard começaram a se mover.
A mulher disse ao velho. Ela estava vestindo uma calça marrom justa com correntes ao redor. Na parte superior de seu corpo havia uma manga longa branca emparelhada com uma jaqueta de couro. Forros pretos e vermelhos estavam presentes na superfície de sua jaqueta e parecia que estava pulsando. Ela também estava usando um par de manopla de cor carmesim que emitia uma luz vermelha fraca a cada segundo. Em sua cintura estava uma longa espada com desenho requintado. Seu cabelo preto esvoaçava nas costas. Qual é exatamente o objetivo desses demônios? Eles surpreendentemente lançaram um ataque muito violento no momento em que a grande barreira se enfraqueceu. Léo disse enquanto fechava os olhos. A mulher olhou para ele e perguntou: O que você vai fazer? Vou reunir o resto dos zodíacos e começar meu plano, mas antes disso, quero ver o pequeno goblin que encontrei no reino hebreu. Léo respondeu a ela. Aquele de quem você está falando. O goblin que conhece as artes da alma. A mulher ergueu as sobrancelhas. Sim, eu quero saber os detalhes das artes da alma. Isso vai me ajudar muito a realizar meu sonho. Léo disse enquanto erguia a cabeça e olhava para o céu. Boom! Toda a cidade Blackrock experimentou um poderoso terremoto. Tudo tremia fortemente como se fosse desabar. O que está acontecendo? Souto estreitou os olhos enquanto se equilibrava. Isabela e Lídia também ficaram surpresas. Elas não achavam que isso iria acontecer e interromper a conversa. Várias flutuações de mana apareceram repentinamente na cidade. Tenha cuidado, posso sentir a hostilidade deles. A voz de Saia soou em sua mente. Inimigos? Eles estão aqui. Souta disse quando sua mana explodiu de seu corpo. Ele então bateu no teto da sala e foi para o céu. Boom! Lídia o seguiu também quando ela liberou sua mana e saltou para o céu. Isabela simplesmente virou a cabeça para Yuko. Ela não podia seguir os dois porque sabia que ainda a faltava em força. Ela não podia fazer isso. Souta e Lídia estavam no topo da mansão. Eles estavam olhando para a parte sul da cidade, onde há um enorme pilar de luz que perfura o céu. O que é isso? Souta murmurou enquanto estreitava os olhos. Ele se sentiu ameaçado só de olhar para o pilar de luz. Esse é um portal de transporte do qual estou falando. Isso o ajudará a ir para outro mundo. Lídia respondeu com uma expressão sombria. Se isso estiver aqui, tenho certeza de que um exército sairá disso. Souta disse enquanto olhava para ela. Sim, é o reforço. Centenas de milhares de soldados sairão dele. Quão azarado eu sou! Pensar que isso apareceria aqui, dentre todos os lugares do mundo. Lídia disse enquanto rangia os dentes em frustração. Oh! Isso é realmente um problema. Centenas de milhares de inimigos podem representar um problema para mim. É a razão pela qual não fui direto para o Império Condifan. Souta se divertiu olhando para o pilar de luz. Eles têm uma grande vantagem em termos de números, mas nós temos uma grande vantagem em termos de força individual, então por que você acha que vai ganhar, Lídia? Pare de brincar, Souta. Você pode ver que as pessoas nesta cidade estão em pânico? Temos que fazer alguma coisa. Lídia disse enquanto olhava ao redor. Não podemos proteger todos eles neste momento. Temos que lidar com centenas de milhares de inimigos ao mesmo tempo. Depois de alguns momentos, 3 navios enormes saíram do pilar de luz. Objetos de metal gigantescos estavam flutuando no céu acima da cidade. Foi feito usando estudos mágicos combinado com ciência. Estava flutuando porque tinha um feitiço de voar ou um feitiço de flutuação. Foi uma combinação de diferentes feitiços que o tornaram assim. Usar uma bateria cheia de mana como combustível para todos os feitiços dentro dele torna mais fácil sentir e detectar. Souta estreitou os olhos ao sentir a grande quantidade de mana vindo dos 3 navios gigantes. É hora de lutar. Ele murmurou em um tom sério enquanto lentamente puxava a espada Vajra de sua bainha.
Lutar contra centenas de milhares de soldados não foi fácil e ele entendeu isso. É por isso que ele lutará seriamente desta vez, sem se conter. Xiin. Os navios no céu abriram suas portas e um grande número de pessoas vestindo armaduras pretas com forros vermelhos saíram dela. Eles pousaram no chão com um forte som de obaque. Solta juntou sua mana na lâmina de sua espada e a balançou. Lua carmesim. Uma barra vermelha voou de sua espada. Ele atirou direto para o navio no centro, mas antes que pudesse atingir o navio, um campo de força apareceu e bloqueou o feixe vermelho. Boom! Oh! Bloqueou meu ataque e Solta ergueu as sobrancelhas ao ver isso. Ele deveria ter esperado que isso acontecesse. O navio era enorme e era um alvo fácil, então eles colocaram uma barreira para protegê-lo de qualquer ataque. Canhões apareceram na parte inferior dos 3 navios. Parece que perceberam Solta e Lídia que estavam no topo da mansão, então apontou aqueles canhões para eles. On! Os canhões dispararam enormes raios brancos contra eles. Um som alto estourou enquanto rasgava os ventos e voava em direção à mansão em uma velocidade muito alta. Yuko, proteja Isabela, Solta disse em voz alta enquanto pulava no ar. Lídia saltou para o lado para evitar os raios brancos. Boom! A mansão inteira explodiu. Até as estruturas ao redor foram atingidas pela explosão. Caminhada no ar. Solta saltou no ar e juntou seu mana em sua espada. Ele olhou para os 3 navios antes de voar em sua direção. Sovós. Sovós. Pessoas usando armaduras pretas ainda pulavam dos 3 navios. O número deles era tão grande que ultrapassava a população total desta cidade. Um número esmagador capaz de destruir esta cidade e Solta sabia que ele não poderia proteger todos eles. Portanto, ele deveria se concentrar em matar os inimigos tanto quanto pudesse. Ele pousou no topo de um dos edifícios mais altos da cidade. Estava a 100 metros de distância dos 3 navios e os inimigos já se espalhavam por esta área. Ele apertou mais a espada e cortou. Lua carmesim. Lua cruzada. Os edifícios ao seu redor foram cortados em pedaços junto com os inimigos. Nesses 2 ataques, ele matou instantaneamente mais de 100 inimigos. Eles estavam muito empilhados, então foi fácil matá-los usando um ataque de longo alcance. Vamos descer. Solta murmurou ao ver os 3 navios apontando seus canhões para ele mais uma vez. Ele saltou no chão e enfrentou o enorme número de inimigos que avançavam. Ah! Os soldados do grande Império Astley avançavam para ele com uma expressão destemida. Seus gritos de guerra ressoaram em toda a área. Solta apontou sua espada para eles e sua mana flutuou. Um círculo mágico se formou sob seus pés e uma bola negra de energia se formou na ponta de sua espada. A energia negra girou amplamente como um redemoinho e faíscas estavam aparecendo ao seu redor. Aceite isso. Disparo de raio sombrio. A energia negra se contraiu e quando os inimigos se aproximaram dele, ela se expandiu rapidamente e disparou um feixe enorme. Boom! Capítulo 388, Os 3 comandantes. O raio negro era amplo. Cobriu 50 metros de comprimento e altura. Ele continuou a se expandir enquanto Solta carregava sua mana nele. Boom! Boom! Sons de explosões ocorridos no raio negro destruíram tudo em seu caminho. Tudo se desintegrou ao transformar as pessoas e as estruturas em pó. Boom! No final do raio, ele explodiu causando um gigantesco cogumelo de fumaça. Ficava a 3 quilômetros de Solta, mas eles podiam ver claramente o cogumelo de fumaça como se estivesse bem diante deles. Matou todos em seu caminho, não apenas os soldados do grande Império Astley. Até mesmo alguns dos cidadãos que não fugiram foram apanhados na explosão. Sovós. Solta olhou para ele com uma expressão surpresa. Ele nem mesmo a carregou com sua mana até o limite, mas a força destrutiva desse feitiço já era grande.
Se ele carregasse até a extensão do que um feitiço de Tier 2 poderia suportar, o poder deste feitiço aumentaria várias vezes. Além disso, esse feitiço ainda era um feitiço de nível 1 Tier 2. Como esperado de um feitiço ofensivo. Seu outro feitiço de Tier 2 como bolas gravitacionais e nuvem negra de caça eram apenas feitiços de suporte. É muito diferente se ele tivesse um feitiço de Tier 2 ofensivo. Não importa o quanto eu veja, aquilo realmente contém muito poder, Lydia disse enquanto olhava para o cogumelo de fumaça com espanto em seus olhos. Os cidadãos e o lado do grande Império Astley ficaram surpresos com a visão. O poder daquele ataque era simplesmente inimaginável para eles. Eles tiveram sorte que a explosão ocorreu a 3 quilômetros de distância. Se explodisse aqui, então eles não poderiam imaginar o que iria acontecer com eles. Solta sorriu e olhou para o sistema. Ele descobriu que a missão que recebeu era uma missão em cadeia. Foi muito bom. Esta foi a segunda vez que ele desencadeou uma missão em cadeia desde que veio a este mundo. Ele olhou para os detalhes da missão enquanto os inimigos tentavam recuperar os sentidos. Grande Império Astley Missão 1 derrote os 3 comandantes do Grande Império Astley que chegaram à cidade Blackrock. Recompensas, 15.000 experiência, 10 pontos de atributos livre e 8 pontos de habilidade. Derrotar os 3 comandantes vale 8 pontos de habilidade? Parece que eles tinham algum poder e poderiam lhe causar problemas. Solta olhou para trás e gritou, Lydia, venha aqui. Vamos lutar contra os 3 comandantes. Como ela estava do lado do inimigo antes, ela deveria ser capaz de reconhecer os comandantes do Grande Império Astley. O quê? Você está falando sério? Lydia respondeu enquanto corria em direção a Solta e pousava no telhado da casa a 20 metros de distância dele. Eu não disse que vou te ajudar? Então vamos lutar contra eles de frente. Não tente voltar. Solta disse a ela. Certo, tudo bem. Lydia engoliu em seco antes de responder. Não tenha medo e me diga a aparência dos 3 comandantes desses navios, disse Solta enquanto olhava para os 3 navios no céu escuro. Eu não preciso te dizer, e Lydia disse séria. Antes que Solta pudesse dizer algo, ela acrescentou, eles estão aqui. Solta virou-se para os navios e viu uma pessoa saindo de cada navio. As 3 pessoas caíram no chão e o fez tremer. Rachaduras se formaram no chão sob seus pés quando eles voltaram sua atenção para Solta. Boom! Todos os 3 estavam usando uma armadura preta, mas eram diferentes. A armadura deles parecia estar viva enquanto veias azul escuras latejavam ao redor. Tenha cuidado, Solta. Eles são poderosos. O do meio é chamado Vagua, o mais forte entre os 3. À esquerda é chamado Jace, enquanto à direita é chamado Denver. Todos eles são comandantes do Grande Império Astley. Lydia os apresentou a ele enquanto observava os movimentos das 3 pessoas. Entendo, e Solta acenou com a cabeça e silenciosamente ativou o impulso de agilidade, impulso de força, fortalecimento muscular triplo, velocidade felina, manto sombrio e aura do soberano da noite. Como eles estavam dentro da cidade, o efeito da habilidade dominador de cidades foi ativado. Ele não se atreveu a subestimar uma missão que valia 8 pontos de habilidade. Comandantes do 56º, 57º e 58º Batalhão estão aqui. Não pensei que eles iriam enviar tanta força a este mundo. Parece que eles estão falando sério em dominar este mundo. Lydia disse com uma expressão séria. Sua aura estava surgindo lentamente e seus músculos estavam contraídos. Bem, eu já fui comandante do 36º Batalhão antes, então estamos praticamente na mesma posição. Oh! Entendo, e Solta olhou para ela e viu que sua armadura estava mudando lentamente. Foi surpreendente ver isso. Isto é, e ele estava atordoado. Lydia havia mudado. Sim, sua armadura parecia estar viva. Era melhor chamá-lo de segunda pele. Era como um terno bem enrolado em seu corpo.
O terno era escuro e tinha um desenho verde escuro. Suas unhas eram afiadas e ela tinha uma armadura de exoesqueleto de cor escura nos cotovelos e quadris. Em suas costas havia 2 objetos de formato triangular conectados à parte superior de seu ombro. Ela olhou para Souta e disse, vá, certo? Esqueci de mencionar isso. Este é chamado de parasita devorador de essência. Isso pode aumentar a capacidade de luta de uma pessoa a um nível mais alto. Porra! Souta praguejou por dentro enquanto olhava para a aparência de Lydia. Isto se parece com o que Isabela usou no jogo. Ela foi chamada de arma sem face por causa de sua habilidade de mudar sua forma. Ele estava prestes a dizer algo quando sentiu que os 3 comandantes moveram seus corpos rapidamente. Sou vós. Sou vós. Os 3 comandantes também tinham o parasita devorador de essência que Lydia tinha. Então é por isso que parecia que sua armadura tinha vida. A armadura dos 3 comandantes cobria seus rostos com uma máscara que fazia parte de sua armadura. Vagua puxou uma longa espada e parte de sua armadura envolveu. A espada ficou maior e mais forte por causa disso. Jayce e Denver fizeram o mesmo ao se lançarem Souta e Lydia. Sou vós. Sou vós. Jayce chegou na frente de Lydia e cortou com sua lâmina nela enquanto dizia, então você está se escondendo aqui, Lydia. Eu não pensei que você fosse trair o Império. Uma lâmina apareceu na mão de Lydia e ela usou para bloquear o ataque de Jayce. Bang! Os 2 colidiram e isso causou um poderoso cerco na área. A casa em que Lydia estava perto desabou instantaneamente. Boom! Os 2 objetos em suas costas brilharam e dispararam feixes de mana em Jayce, mas Jayce já tinha percebido, então ele pulou no ar e evitou os 2 feixes. Então, um par de asas apareceu em suas costas. Ela balançou e ele mais uma vez voou na direção de Lydia. Os 2 colidiram mais uma vez. Boom! Souta estreitou os olhos enquanto olhava para os 2. Eles têm o poder de alguém no auge do Rank B e parece que poderiam exercer mais poder do que mostraram. Ele de repente se virou enquanto cortava com a espada Vajra quando Denver apareceu. Denver ficou surpreso, mas conseguiu bloquear a espada de Souta usando uma lâmina que apareceu em seu peito. Clang! TSK! Souta estalou a língua ao se mover para trás quando viu que Vagua ajudaria Denver. Mas os 2 não o deixariam escapar facilmente. Vagua e Denver o perseguiram com sua velocidade que ultrapassou todos os ranks B que ele havia lutado antes. Restrição sombria. O chão ficou preto e tentáculos pretos emergiram dele. Os tentáculos se moveram rapidamente enquanto tentava conter os 2 comandantes que perseguiam Souta. Pequenos truques. Denver disse enquanto suas 2 mãos se transformavam em lâminas e ele cortava os tentáculos pretos. Ele cortou os tentáculos enquanto Vagua avançava. Vagua ignorou os tentáculos, pois sabia que Denver iria lidar com isso. Sou vós. Vagua chegou na frente de Souta e ele cortou com sua espada. Souta ergueu a espada Vajra e revestiu sua mana nela. Clang! Faíscas voaram quando suas espadas colidiram. Eu não pensei que haveria alguém tão forte quanto você neste mundo. Mas é tarde demais. Recebemos informações das pessoas que você massacrou antes, é por isso que fomos enviados para cuidar de você. Vagua disse enquanto cortava sua espada mais uma vez. Souta balançou sua espada também e ambas as armas colidiram causando uma poderosa onda de choque. O exército que ele massacrou antes de enviar suas informações antes de matá-los. Usar 10.000 soldados apenas para obter suas informações era muito bom. Só um império com uma quantidade enorme de soldados poderia fazer isso. Realmente bom, para você vir aqui. Ele disse com um sorriso enquanto movia seu corpo para o lado e usava a lua carmesim em direção a Denver. Sou vós. Ele então caiu no chão quando uma névoa negra começou a vazar de seu corpo. Nuvem negra de caça.
Souta ergueu a cabeça e olhou para ele com um largo sorriso e disse: Vamos lutar de verdade desta vez. Capítulo 389 E lutando contra os comandantes. Souta despejou sua mana no feitiço Nuvem Negra de Caça para atingir seu limite. O alcance do feitiço cresceu exponencialmente e incluiu tudo dentro de 5 km de diâmetro com Souta como o centro. Era incrivelmente grande porque a visão de todos estava bloqueada por ele. Diminuiu os atributos de todos, exceto de Souta. Até Lydia, Yukko e Isabela sofreram com o efeito desse feitiço. Seu controle de mana não era tão grande quanto o Barga, então ele atualmente não podia excluí-los de seu feitiço. Dentro da névoa negra, Souta era a criatura dominante. Ele era o caçador e todos eram apenas suas presas. Mesmo assim, Denver e Vagua eram fortes. Eles poderiam ir de igual para igual com ele enquanto sofrem com o efeito do feitiço. Eles eram muito fortes e Souta não podia negar. Parecia que ele estava lutando contra dois rank A ao mesmo tempo. A única diferença era que sua mana não era liquefeita, então seus ataques estavam faltando em alguns aspectos. Mas sua força física era tão forte quanto uma potência de rank A. Felizmente, eles não tinham artes de combate ou feitiços de alto nível. Bang! 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 Souta trocou golpes em alta velocidade com Vagua fazendo com que um som alto ecoasse em toda a área. Os tremores secundários de seus ataques iriam soprar a névoa negra, mas a névoa negra facilmente cobriria tudo. Eu o admito. Você é forte, mas não é o suficiente para nos parar. O grande Império Astley vai dominar este mundo, não importa o que aconteça. Vagua disse ao atacar Souta repetidamente. Clang. 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 Souta estava bloqueando todo o ataque de Vagua e vários tentáculos pretos apareceram atrás dele. Ele rapidamente atacou Vagua assim que apareceu. Vagua mudou seu alvo e ele começou a cortar os tentáculos pretos enquanto Denver saltou acima dele e atacou Souta. Sua voz. Denver impulsionou sua lâmina para frente e a lâmina se estendeu em alta velocidade. Clang. Souta abriu amplamente os olhos enquanto Mal bloqueava a lâmina estendida usando a espada Vajra. Ainda assim, conseguiu roçar seu peito. Tão rápido. Quase levei uma facada no peito, ele disse interiormente. Ele não esperava aquele ataque de forma alguma. Ele deveria ter mais cuidado com o ataque a partir de agora. TSK. Você consegue até se esquivar disso. Denver parou seu ataque enquanto puxava sua lâmina. Ele então esfaqueou Souta repetidamente. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Souta abriu amplamente os olhos enquanto intensificava seus sentidos. Ele moveu seu corpo de um lado para o outro enquanto seguia as instruções de Saya. Sim, Saya o estava ajudando a encontrar uma maneira de evitar e contra-atacar facilmente seus oponentes. Imagine se seus oponentes conhecessem artes de combate de alto nível, assim como as pessoas no Imperium. Souta teria sido derrotado agora. Isso é o que acontecerá se ele não usar suas habilidades com o equipamento. Boom! As figuras de Lydia e Jace colidiram várias vezes em apenas alguns segundos. Cada vez que colidiam, eles geravam uma poderosa onda de choque que destruía as estruturas ao seu redor. Uma batalha total de uma potência de rank B neste mundo foi como uma batalha entre ranks A no Imperium. Além disso, eles não eram potências comuns de rank B. Eles tinham as especificações de um rank A. A cidade inteira tremia por causa das duas grandes batalhas que estavam acontecendo no meio da cidade. Os 3 navios do Grande Império Astley voaram vários quilômetros acima da cidade após despachar os 3 comandantes. Os outros soldados do Império estavam matando os cidadãos, mas a maioria deles foram destruídos pelos tremores secundários da batalha. Em apenas alguns minutos, mais da metade da população da cidade havia partido. Era noite, então todos não esperavam que isso acontecesse.
30.000 civis morreram em poucos minutos após a invasão e o número de vítimas aumentava a cada minuto. Fica ao lado da cidade Blackrock. As forças do Grande Império Astley sofreram grandes danos. Dos vários ataques de Souta e dos tremores secundários da batalha, mais de 20.000 soldados morreram por causa disso. Bang! Jace agarrou a cabeça de Lydia e eles caíram no chão. O chão tremeu enquanto ele continuava a avançar enquanto agarrava Lydia na cabeça. Sua voz. O chão se abriu quando Jace a jogou longe. As pessoas sentiram que era o fim do mundo. A batalha entre cavaleiros classe mestre foi assim. Bang! O corpo de Lydia se espatifou nas paredes da cidade. A força transformou as paredes em pequenos fragmentos. É tarde demais, Lydia. O Grande Império Astley quer este mundo. Você acha que nós somos os únicos que foram enviados para cá, certo? Jace disse enquanto se aproximava lentamente de Lydia. Sua máscara se abriu revelando seu rosto enquanto ele caminhava em sua direção. Lydia lentamente abriu os olhos e sacudiu o corpo. Ela sentiu sangue dentro de sua boca. Ela olhou em volta e descobriu que já estava na esquina da cidade. Droga! Esse cara me jogou tão longe. Ela praguejou enquanto se levantava e estalava os dedos e o pescoço. No momento, ela estava a vários quilômetros de Souta. Apesar de estar tão longe, ela ainda podia sentir os tremores da batalha dentro da cúpula de névoa negra. Neste momento, o Grande Império Astley enviou 9 comandantes com seus exércitos neste mundo. Vamos assumir seriamente o controle de tudo e outro lote de comandantes chegará a este mundo junto com o quarto general. Jace disse a ela. O quê? O quarto general está chegando e Lydia abriu os olhos amplamente quando ouviu as palavras de Jace. Bang! 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 O corpo de Souta brilhou quando ele apareceu na frente de Denver e cortou com sua espada. Lua carmesim. Vagua foi direto para ele e colidiu com seu ataque enquanto Denver foi para o lado e empurrou sua lâmina para a frente. Sua voz. Souta moveu seu corpo quando 10 bolas pretas apareceram atrás dele. Bola sombria. As bolas de sombra voaram e se espalharam por todo o campo. No caso de outro ataque inesperado, Souta poderia apenas se teletransportar para a bola preta para evitá-lo. Era seu seguro, pois ele estava totalmente agressivo agora. Posse. A energia de Souta explodiu de seu corpo. Uma aura de cor carmesim estava se misturando com sua aura escura. A pressão que ele estava emitindo era grande. Eu vou matar vocês aqui agora. Ele disse antes que sua figura desaparecesse. Uma energia pesada estava correndo na direção de Denver e Vagua. Eles podiam sentir isso. Eles podiam sentir uma grande concentração de energia poderosa chegando até eles. Ele está aqui. Vagua e Denver se prepararam. A energia que Souta estava liberando agora estava além de sua imaginação. Eles não esperavam por isso. Isso não foi registrado nas informações que eles possuem. E pensar que ele ainda estava escondendo sua força. Boom! Enquanto eles estavam lutando, os soldados do Grande Império Astley cercaram a cidade inteira. Centenas de milhares de soldados estavam do lado de fora ao comando dos vice-comandantes dos 3 navios. Eles já terminaram sua preparação. Se a batalha fosse concluída com facilidade, eles se precipitariam e lutariam contra Souta e Lydia usando seus números. Não há como eles não ficarem exaustos depois de lutar contra os 3 poderosos comandantes do Grande Império Astley. Prepare o dispositivo. Vamos começar a convocação. Os vice-comandantes disseram ao mesmo tempo. Sua voz. Denver gemeu de dor quando sua mão voou no ar. Souta acabou de cortar sua mão e ele estava prestes a cortar com sua espada mais uma vez quando viu que o traje de Denver se movia rapidamente e criava uma mão. O que?
Ele ficou surpreso ao ver isso, mas então se agachou quando a mão de Denver se transformou em uma lâmina e a golpeou contra ele. Ele estava prestes a recuar quando Vagu apareceu atrás dele. Ele não teve escolha a não ser lutar contra os dois ao mesmo tempo, pois não conseguiu desviar de Denver. Bang! 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 Em uma batalha 1 contra 1, ele poderia dominar um deles usando a habilidade posse, mas em uma batalha 2 contra 1, era uma paralisação. É por isso. Uma figura em chamas brilhou atrás dele e voou em direção ao céu. Denver e Vagua pararam enquanto erguiam a cabeça para olhar a figura em chamas. Mesmo com a névoa negra envolvendo tudo, a figura em chamas era perceptível. Foi atraente. Sua voz. Traga para baixo, Yuko. Solta sorriu enquanto sua aura mudava rapidamente. Malícia saiu de seu corpo e seus olhos ficaram vermelhos. Modo alma de sangue. Momentos antes que Denver e Vagua pudessem reagir, Solta já ativou seu outro trunfo. As almas infiltraram-se em seu sangue e isso elevou seu poder a um nível mais alto. Yuko chegou no navio e o abaixou enquanto Solta cortava com sua espada. Sua voz. Antes que os navios pudessem se espatifar no chão, Yuko pulou para fora dele quando Solta finalmente acenou com sua espada. Uma grande energia afiada disparou de sua espada e cortou o corpo de Denver em dois. Vagua conseguiu se agachar e evitar o golpe, mas seu braço esquerdo foi cortado em dois. Ele olhou para trás e viu que o navio também estava cortado em dois. Boom! O navio explodiu e todas as pessoas dentro dela morreram na explosão. O que aconteceu agora abalou as pessoas que estavam assistindo à batalha. Eles não esperavam que um urso derrubasse o navio. Yuko. Derrube os outros navios. Solta disse, mas a atmosfera mudou de repente. Uma luz emergiu de todos os cantos da cidade e subiu no céu. Droga! O que diabos é isso? Oh bem, já é tarde demais. Vamos subir para o palco principal, e Vagua disse enquanto o sangue continuava escorrendo de sua mão picada. Solta, Lídia, Yuko e Isabela olharam para o céu. O céu escuro e estrelado estava cheio de luz. Jin. Experiência alcançada. Você subiu de nível. Capítulo 390 Imundo Prisão. Isabela olhou para o céu com uma expressão preocupada. Ela não sabia o que iria acontecer. Yuko foi para o lado dela quando a luz irrompeu no céu. Ela também não tinha ideia do que iria acontecer a seguir. É por isso que ela foi para o lado de Isabela para protegê-la. Derrubar um navio era uma coisa simples para ela. Seu nível de poder estava acima do normal. Lídia abriu os olhos amplamente quando a luz surgiu. Era impossível para ela não saber disso quando era ex-comandante do 36º Batalhão do Grande Império Astley. Como pode ser isso? Ela murmurou em choque enquanto olhava para Jayce. Eu já disse isso a você. Estamos preparados para essa batalha e vamos levá-la para nossa terra natal. Jayce respondeu a ela. Nossa terra natal está muito longe deste mundo, então vai demorar algumas viagens antes de chegarmos lá, disse Lídia enquanto estreitava os olhos. É por isso que estamos levando você para o mundo prisão primeiro. Vários comandantes e 2 generais já estão esperando por nós lá. Jayce disse enquanto o sorriso em seu rosto aumentava. O que? Lídia ficou pasma. O que ele disse era algo em que ela não conseguia acreditar. O Império preparou vários de seus comandantes e generais apenas para capturá-los. Além disso, ela sabia que eles não seriam capazes de escapar agora. O transporte já começou e assim que saírem da luz da fronteira chegarão a um local aleatório sofrendo ferimentos pela distorção do espaço. A maioria das pessoas que saíram dela ficou presa em um espaço caótico. Solta olhou para o céu. A névoa negra não teve nenhum efeito sobre ele, então ele podia ver claramente o que estava acontecendo. O sangue continuava saindo da boca de Denver. Seus olhos já estavam sem vida.
Ele estava morto, mas sua armadura ainda se movia. Coisas semelhantes à carne se contorciam como tentáculos. Ele queria deixar seu corpo, mas os membros estavam secando rapidamente. O parasita devorador de essência também morreu assim. Vagua se virou para olhar o corpo de Denver. Parte de sua armadura se transformou em sua mão e sua armadura envolveu seu rosto. Ele estava exausto e cansado, mas ainda poderia lutar por mais algumas rodadas. O único problema é que Solta ainda não havia revelado tudo. Bem, isso não é realmente importante, pois uma vez que eles chegassem ao mundo prisão, Solta sem dúvida seria capturado. Todo um exército estava esperando por eles naquele lugar. Solta olhou para o sistema e viu que ele subiu de nível. Bem, ele já esperava isso, pois matou dezenas de milhares de pessoas nos últimos 2 meses. Além disso, Lumilia disse a ele que a Legião Dark Oculus retomou seu trabalho. Isso significa que ele recebeu pontos de seus subordinados que completaram missões em Imperium. Você subiu de nível. Você ganhou 1 ponto de habilidade. Você ganhou 2 pontos de atributos livre. Atributo de força aumentou em 15. Atributo agilidade, destreza, inteligência e vitalidade aumentaram em 10. No momento, ele estava no nível 38 do Goblin Corruptor Mutante e tinha 2 cartas de subida de nível na manga. Já é hora de sua evolução. Sua tão esperada evolução estava finalmente em seus olhos. Solta não esperou mais e usou suas 2 cartas para subir de nível. Jin. Você subiu de nível. Você ganhou 1 ponto de habilidade. Você ganhou 2 pontos de atributos livre. Atributo de força aumentou em 15. Atributo agilidade, destreza, inteligência e vitalidade aumentaram em 10. Jin. Você subiu de nível. Você ganhou 1 ponto de habilidade. Você ganhou 2 pontos de atributos livre. Atributo de força aumentou em 15. Atributo agilidade, destreza, inteligência e vitalidade aumentaram em 10. Em um instante, Solta atingiu o nível 40. O limite da segunda evolução. Então, várias notificações aparecem diante de seus olhos. Jin. Você atingiu o nível máximo da segunda evolução. Para avançar para o próximo nível, é preciso evoluir primeiro. Sim, mas antes disso deixe-me terminar todos os problemas. Solta sorriu amplamente ao se lançar em direção a Vagua. Ele não se importava com o que iria acontecer. Ele só queria uma coisa, terminar tudo para poder evoluir em paz. Yuko, vá em direção a Lydia e derrote seu oponente. Você pode usar seu poder para acabar com isso rapidamente. Ele disse a Yuko enquanto cortava com sua espada horizontalmente. Clang. Vagua bloqueou, mas a força por trás do ataque de Solta foi grande. Ele foi empurrado a vários metros de distância. Solta estava usando posse e modo alma de sangue ao mesmo tempo, então seu poder de fogo definitivamente alcançou o reino de um rank A. Ele iria dominar este comandante com todas as suas forças. Bang! 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 Suas figuras colidiram várias vezes antes de Vagua voar e cair no chão. Boom! Apenas um comandante não foi suficiente para parar Solta neste modo. Serão necessários de 7 a 10 ranks B antes que eles possam lidar com ele. Porra! O que é esse poder? Vagua praguejou enquanto tentava se levantar, mas Solta já chegou na frente dele. Ele arregalou os olhos ao ver a espada de Solta indo em direção ao seu pescoço. Não! Sua voz. A próxima coisa que ele descobriu foi que sua cabeça estava girando no ar. Seu sangue respingou no chão, tingindo-o de vermelho. Lydia estava enfrentando seu oponente, Jayce. Ela ainda está tentando processar a informação que recebeu quando viu uma figura enorme aparecer atrás de Jayce. Sombra envolveu e ele percebeu. Jayce se virou e viu um enorme urso em chamas de pé em suas patas traseiras.
Ele estava prestes a dizer algo quando o urso liberou uma forte pressão que pressionou todo o seu corpo. Boom! O cu já se abriu amplamente a boca enquanto a pressão continuava a ficar mais forte. Até Lydia ficou chocada ao ver isso. Sua mana estava sendo suprimida por alta energia. Ela abriu a boca e murmurou: como? Essa é a energia de dragão? Ambos reconheceram a energia que Yuko estava liberando. Foi uma energia que eles encontraram em dragões. Para eles chamaram essa energia de dragão porque não viram nenhuma outra criatura que atingiu a terceira evolução além dos dragões. Os dragões tinham uma orbe de monstro no momento em que nasceram, então pensaram que era algo exclusivo dos dragões. Eles não pensaram que sentiriam isso em outras criaturas além dos dragões. O que é esse urso? Jace ficou surpreso, pois não conseguia acreditar no que estava vendo. A próxima coisa que ele descobriu foi que já estava voando com sangue escorrendo de sua boca. Foi tão rápido que ele nem conseguiu ver como o urso o atacou. Ele já estava 50 metros acima do solo com alguns ossos quebrados em seu corpo. Parte de sua armadura foi para seu corpo e começou a consertar seus ossos quebrados. Não, era certo dizer que estava substituindo seus ossos quebrados. Que diabos é isso? Ele bateu as asas para se estabilizar no ar, mas sentiu uma grande concentração de energia no solo. Grito ardente segunda. Yuko abriu a boca e uma grande quantidade de chamas explodiu. O mar de chamas atirou diretamente em Jace e engoliu todo o seu corpo. Argue! Jace gritou quando as chamas queimaram seu corpo. Sua pele e armadura estavam evaporando por causa do intenso calor. Seu corpo inteiro estava ficando seco. Mas então seu corpo caiu no chão. Ele ainda estava vivo, mas os ferimentos que sofreu não eram comuns. Yuko se aproximou de Jace e estava prestes a matá-lo quando ouviu a voz de Souta. Yuko, pare. Deixe-me fazer isso. Ela virou a cabeça e viu Souta caminhando em sua direção. Lydia também virou a cabeça e olhou para Souta. Se Souta estava aqui, isso significa que ele matou os dois comandantes. Souta ignorou seus olhares enquanto se aproximava de Jace. Ele já cancelou o modo alma de sangue. Usar este modo consumia almas que ele reunia, então ele não podia se dar ao luxo de usá-lo sem lutar contra alguém que ele não podia controlar. Ele ergueu a espada Vajra e a abaixou sem dizer nada. Ele cortou a cabeça de Jace em duas, matando-o diretamente. Como Yuko poderia usar a energia de dragão? Lydia perguntou a ele. Souta olhou para ela e disse: "Me explicarei a você mais tarde, mas primeiro quero saber o que está acontecendo." É um grande portal de transporte que é usado para viajar para outro mundo, Lydia disse a ele. Não podemos escapar agora e de acordo com Jace, o lugar para o qual estamos indo agora é o mundo-prisão do grande Império Astley. Entendo. Então nós realmente estamos indo para outro mundo. Souta acenou com a cabeça e olhou para o céu. No momento seguinte, ele descobriu que tudo ao seu redor mudou. Isabela, Yuko e Lydia rapidamente olharam em volta com cautela. Eles estavam no meio de um grande círculo mágico no chão. O círculo mágico se estendeu por vários quilômetros e em seu final, pilares de metal estavam erguidos orgulhosamente. Estamos aqui. Eles estavam aqui. Eles finalmente chegaram ao mundo-prisão do grande Império Astley. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.